Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bens, paz e luz da parte do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Um novo dia nos aguarda, uma dádiva dada por Deus de uma nova oportunidade, de um novo recomeço, de uma nova história. Porque o que Deus preparou para você, para a sua família, para mim, para todos nós, é magnânimo, é único e só Ele tem e quer nos dar. Por isso, abrace-o, acredite. Muitas vezes Deus nos fala através de alguém. As palavras que muitas vezes saem da boca de um alguém, mas que nos incentiva, nos eleva e eleva a nossa fé, é Deus falando conosco. Deus não precisa vir de onde Ele está, Ele usa os seus filhos e filhas, um para ajudar o outro, com pensamentos, com palavras positivas, com palavras de fé, de esperança, de amor. Muitas vezes não percebemos e questionamos por que Deus não fala comigo? Por que eu faço minhas orações, eu vou à igreja? Por que eu me ajoelho e Ele não me ouve, não fala comigo? Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos tão preocupados com as nossas vontades e os nossos pedidos, esquecemos de relaxar, de acreditar e ficar em silêncio para ouvir o que Deus tem para nos falar. Muitas vezes sentimos no nosso coração uma direção, um rumo, um auxílio, mas nós não damos a mínima, porque tememos em seguir aqueles nossos caminhos, porque achamos que é aquele que é certo e nós não aceitamos o que Deus tem preparado para nós. E muitas vezes Ele me usa, te usa pessoas que você nunca viu, para falar aquilo que você precisa ouvir, para se incentivar a você acreditar mais nesse Deus maravilhoso. Muitas vezes nós somos, na nossa vida, nós somos usados, somos pisados, humilhados, muitas vezes por pessoas que são próximas de nós. Pessoas que muitas vezes nem sequer imaginávamos que podia ser capaz de fazer certas barbaridades conosco. E nós ficamos com aquele rancor, aquela raiva, aquele sentimento dentro de nós, que nos perfura a alma, que transpassa a nossa alma. E sobre isso, meu irmão e minha irmã, eu gostaria de falar para você que essa semana eu estava meditando sobre alguns acontecimentos desta magnitude, nesse sentido, e
Foi aí que, lendo o Evangelho e a primeira leitura da quinta-feira, mas durante toda essa semana, a leitura fala de Jacó, de José, do Egito, desta família. E como Deus nos mostra através da Bíblia o que devemos viver de uma maneira totalmente entregue nas mãos de Deus, na certeza que Ele agirá da maneira dele, mas para um bem maior futuramente. Nós vemos a história de de José, como ele foi agraciado com os dons de saber os sonhos, de decifrar os sonhos. Os irmãos ficaram com muita inveja e planejavam matar, para assim o pai não ter tanto carinho por ele. Não que o pai não o tivesse para com os outros, mas como Jacó sabia que aquele filho tinha um dom de Deus que tinha dado ali, como todos nós temos, mas o dele, aquele específico, os irmãos ficaram com muita inveja e planejaram matar e iriam matar. Mas um dos irmãos falaram: não fazemos isso. Vamos vender. E assim ele foi vendido para o Egito. Eles bateram, jogaram no poço e venderam como escravo José. José, chegando lá, ele foi se tornando um dos grandes do Egito, porque decifrou um sonho do rei do Egito e ele concedeu a José ser governador do Egito. José, prevendo uma grande seca, preparou armazenando muito trigo, muita alimentação para esses 3 anos que viriam. E assim o aconteceu. Quando os próprios irmãos procuram o Egito, porque a fome se espalhava não só pelo Egito, mas por todas as regiões. E o pai, Jacó, o pai de José, mandou seus filhos ir lá e comprar alimentos para eles. José vendo seus irmãos, mas os seus irmãos não reconhecendo ele, José vê ali aquela história, como Deus prepara as coisas para o bem maior. Ele não guardou ressentimento, pelo contrário, ele chorou de saber que ali estavam seus irmãos e seu pai. E quando os irmãos ficaram sabendo, no segundo retorno, e falaram a verdade para ele, ele falou: seu irmão não morreu, sou eu. E abraçou com todo amor. Essa história nos lembra o amor de Deus. É lógico que uma intensidade que não se compara ao amor de Deus. Mas é um exemplo muito claro desse perdão que Deus, desde o Antigo Testamento, vem trazendo para nós. Tudo ocorre para a honra e glória do Senhor, se nós soubermos entender as colocações de cada coisa que acontece em nossas vidas.
é que muitas vezes não analisamos do lado positivo. Nós temos um modo de pensar muito diferente do de Deus. Nós só olhamos o lado negativo de tudo. E tudo tem a sua positividade. Digo mais, tem mais coisas boas quando acontece ruim do que quando está uma coisa muito ruim. Tem mais coisas boas do que ruim. É que nós enxergamos só o que nós queremos enxergar. Mas se olharmos, nós temos a chance de uma conversão total de coração, de atos, de atitudes, porque nos ensina muito. E nos ensina mais esses momentos terríveis, muitas vezes, que enfrentamos, do que os momentos bons. Porque quando estamos vivendo os momentos bons, nós nos acomodamos, achamos que é mérito porque eu batalhei, porque eu estudei, porque eu fiz isso e aquilo. E na verdade não é isso. Mas ao contrário, quando nós passamos por situações difíceis e nós vemos que nós não temos força sozinhos para conseguir sair daquele momento com as nossas próprias forças. E nós começamos a ter uma fé interior que nós nem sabíamos que tínhamos. E essa força não vem de nós, mas vem de uma fé que Deus mesmo coloca em nós, através do seu Santo Espírito. Por isso, esta colocação que aqui coloco, para que nós possamos entender como Deus nos coloca o perdão. Lá em José, nós vemos isso. Os irmãos que queriam matar, mas José fala, não, tudo aconteceu porque Deus fez isso para que eu pudesse agora salvar vocês e minha família. Olha só a grandiosidade do que Deus coloca em nossas vidas. José estava aberto para esse sentido maior, espiritual, amoroso de Deus. Porque ele os irmãos, judiaram muito dele, bateram muito dele, né? Ele quase chegou a morrer, lógico que Deus não deixaria, porque tinha um propósito, mas ele foi muito judiado, castigado pelos irmãos. Mas ele não guardou o perdão para nós podermos saber, e hoje nós temos essa oportunidade de entender a força do perdão. Não faltando isso, Deus vindo como Jesus, nos dando esse grandioso ensinamento do perdão, que é o perdão maior, e nos ensinando que perdoar é o melhor caminho que há. Não só para o meu irmão, minha irmã, que eu estou perdoando, mas o principal é para mim. Porque as marcas que ficam naqueles que carregam rancores, que querem se vingar, que pensam até em se vingar, ou que, de uma certa forma, torcem para que aquelas pessoas possam pagar, que eles possam pagar pelos aqueles crimes, pela aquela ofensa, pelas aquelas barbaridades que fizeram em nossas vidas. Não. Nós devemos perdoar, mas perdoar de coração. E torcer para que aquela pessoa aprenda que o sentido da vida não é fazer trapaça, não é humilhar, não é pisar, não é roubar, não é matar.
mas sim a dádiva de ajudarmos um ao outro. Deus nos coloca aqui, e não é à toa, para sermos uma família cristã em Cristo Jesus, à toa. Ele nos colocou para mostrar que um depende do outro. Por mais que muitas pessoas acham que não depende daquele, aquele gari que limpa ali, aquela pessoa que está lá na roça, no sol a sol, ali, plantando talvez um alface que você vai comer na sua casa, um tomate ou qualquer outra coisa. Aquele pequeno lá que limpa o chiqueiro dos porcos, que cuida do gado, aquele que, eu nem sei se ainda tem mais, mas que corta a cana, aquela faxineira talvez do seu prédio, faxineiro. Não, todos nós somos iguais e precisamos um do outro e temos que ter esse vínculo maior que Deus nos ensina. Ele nos criou para sermos uma família em torno do Senhor Jesus, para perdoarmos sempre, mas de coração para nos limpar a nossa alma. Lembrando que é perdoando que se é perdoado. Eu não posso pedir o perdão de Deus se eu não perdoo. Amar incondicionalmente, indiferente se a pessoa não nos ama. Parece ser difícil, mas não é. O amor transforma, perdoa. O amor enriquece a nossa alma e tudo que está ao nosso redor é transformado. É como se, sem o amor, vivesse uma seca avalaçadora ao nosso redor. E para onde quer que nós nos dirigirmos, para qualquer lugar onde nós formos, está seco, árido, sem vida. Mas quando nós deixamos esse amor maior de Deus brotar em nós, aquele antigo deserto se torna em um paraíso florido, com pássaros voando em todas as direções. O céu fica mais azul, o sol brilha mais. O céu da noite se ilumina com as estrelas e o canto da noite que nos encanta através da lua cheia. O amor transforma tudo. Para o amor não existe obstáculo, meios. E é nesse contexto que Deus vem nos trazer uma nova direção, um novo caminho, um novo recomeço a cada dia, a cada amanhecer. Pensando em tudo, o contexto, como eu já falei, de José, de Jesus, no Novo Testamento, que é o maior exemplo de todos. Mas eu queria que vocês percebessem que, desde o começo do mundo, da existência humana, Deus sempre vem querendo o melhor e nos mostrando o caminho para sermos melhores, nos mostrando que perdoar, amar, levar a paz em vez da guerra, orar pelos nossos irmãos e irmãs, agradecer a dádiva da vida todos os dias de manhã, se entregar a Deus de corpo e alma, acreditar naquilo que parece ser impossível, que todos dizem que isso nunca será capaz de acontecer na sua vida. Eu venho hoje aqui para te dizer o contrário. Se você crê, acredita em Deus, que Ele pode transformar, moldar
e te dar, assim o será, porque para o nosso Deus nada é impossível. Mas primeiro uma transformação total dentro de nós, de um reconhecimento de nós mesmos, porque se eu não me reconheço, eu não posso reconhecer Deus no meu irmão, na minha irmã, na vida. Eu tenho que me reconhecer primeiro como filho e filha desse Deus maravilhoso, e assim eu vou enxergar nosso Senhor Jesus Cristo em todos e em todos os lugares. Amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu grandioso, amado, poderoso Pai, aqui estamos, Senhor, nesse começo de dia, mais do que iluminado, porque estamos sobre a vossa proteção, sobre o vosso olhar de Pai. Vos agradeço, Senhor, pela dádiva da vida, pelo reconhecimento da pessoa que sou, ou seja, um nada. Mas em vós e para vós sou muito, Senhor, porque vós nos ama e me ama e quer a minha salvação, assim como de todos que recorre a vós, que diante de vós vê, Senhor, o nosso tudo, o nosso viver, o nosso respirar, o nosso bater dos corações. Porque vós é a nossa vida. Sem vós, nada somos, nada temos, que essa é a mais pura verdade. Nada temos, por mais que achamos que temos, não temos nada, porque tudo pertence a vós, e para vós voltará. E do jeito que eu nasci, voltarei para vós, Senhor, o vosso Espírito, porque eu vos entrego em vossas mãos o meu Espírito. Senhor, ele é todo seu. E assim, Senhor, vos peço as bênçãos e as graças e proteção nesta casa, esta família, mas principalmente a dádiva do perdão do meu coração, para que aqui no meu coração eu só guarde, Senhor, o amor, o exemplo que vós sempre tem nos dado desde o Antigo Testamento, com tantas histórias verídicas vividas pelos vossos filhos e filhas, que vós sempre vem nos ensinando a amar, a perdoar, a acreditar, a ter fé. E no Novo Testamento, com a nova aliança e eterna aliança através de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, obrigado pela essa dádiva dessas mensagens, desse vosso infinito amor para com todos nós. Obrigado, Senhor, e dai-nos, Senhor, um abençoadíssimo fim de semana na vossa presença, nas vossas graças. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
concedei-nos que pelo mesmo Espírito Santo saibamos o que é reto e gozemos sempre de sua preciosa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Que desça, Senhor, essas bênçãos únicas desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça em nossos corações e nossas vidas e nos conduzam um dia à vida eterna. Amém. Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu. Antes de acabarmos, meus irmãos e minhas irmãs, perdão, eu estou com o nariz, vocês estão vendo, meio entupido, é a rinite hoje. Hoje tá que tá, né? Enfim. Mas já está acabando. Só falta mais um mês, quase 2 meses para acabar a rinite, ela dá uma pausa. Então tá bem pertinho. Meus irmãos e minhas irmãs, eu peguei uma frase de um santo, de um livro que estava lendo esta semana. Esqueci de colocar aqui, porque eu estava com pressa na hora, esqueci de colocar o nome do santo. Não sei se foi Santo Moisés, não Moisés lá do Antigo Testamento, mas outro Moisés. Se não me engano foi ele, eu não tenho certeza. Mas ele deixou umas frases muito interessantes. Jamais fiz minha própria vontade. E jamais ensinei nada que eu próprio não houvesse praticado primeiro. Ou seja, na nossa vida, eu sempre falo aqui, eu dou muitos exemplos, muitas pessoas não gostam, é lógico, mas tudo que os conselhos que eu dou, eu já vivi, eu já passei, eu já experimentei para saber e dar a direção para que meus irmãos e minhas irmãs não passem pelo mesmo sofrimento que eu passei. Por isso que eu sempre falo a vocês, por exemplo de vida, que eu sempre aprendi mais nas torturas da vida, que Deus me ensinou a passar para ter essa experiência única, para assim eu poder aconselhar por vivência própria. E quando eu li essa pequena frase, eu compreendi ainda mais a grandiosidade de Deus em nossas vidas e é o que devemos fazer. E os políticos deveriam fazer, né? Mas infelizmente não fazem. Mas tantos de nós não fazemos, né? Jamais fiz minha própria vontade. Nós sempre estamos fazendo as nossas vontades e não a de Deus. Aí é o primeiro erro. Jamais fiz a minha própria vontade e jamais ensinei nada do que eu próprio não houvesse praticado primeiro para saber. Ou seja, eu aqui só ensino os caminhos de Deus, nem os meus. Eu ensino porque os meus são falhos, mas eu ensino o caminho de Deus, porque esse eu vivo e sei os frutos que eles vão dar. Por isso, fiquem com Deus, um ótimo, abençoado final de semana. Meditem, conversem com Deus, mas escute-o. O silêncio, às vezes, é a melhor coisa que tem. Aí nós vamos ouvir no nosso coração. Ou alguém vai chegar e aconselhar no sentido de Deus. A gente vamos saber que foi Deus que está usando aquela pessoa para nos incentivar. Amém? Me desculpa, hoje a voz está muito ruim, o nariz entupido. Enfim, Deus abençoe a todos. Paz e bens, paz e luz, a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado, para sempre seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Fiquem com Deus.